Boa tarde a todos. Eu sou Corina, professora de Sociologia. Hoje nós vamos abordar uma introdução ao pensamento sociológico. Eu vou apresentar para vocês o panorama do surgimento da sociologia, o seu contexto histórico e três abordagens diferentes sobre a sociedade daquela época, né? Essa seria a sociedade capitalista. Então, eu vou pedir com licença para vocês o slide e vou fazer o comentário para vocês, tá? Então, é uma breve introdução à sociologia. A sociologia, ela nasce, né, com essa preocupação de uma análise social, né, através desse contexto histórico da Revolução Industrial, e aí também tendo essas três abordagens sociológicas. A Revolução Industrial, ela se inicia na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e causou profundas transformações para a humanidade, por meio do surgimento da indústria e do capitalismo, né, ocasionando grandes transformações tecnológicas, onde a produção manual foi substituída pela utilização da máquina e a exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva. Né? Na Revolução Industrial, ela também impactou as relações de trabalho, gerando uma reação dos trabalhadores cada vez mais explorados no contexto industrial. Né? Através da fala do sociólogo Alan Turing, ele vai dizer que, com a modernidade, substituiu-se Deus pela ciência. Dessa forma, a razão não comanda apenas a atividade científica e técnica, mas o governo dos homens, bem como a administração dos bens. Ou seja, toda a sociedade é movida por essa lógica, né? A modernidade, ela surge, né? E acontece o nascimento da sociologia no século XIX. O conceito de modernidade é amplo e abrange vários campos do conhecimento, refere-se a um jeito de se viver na metrópole, a vida urbana, os edifícios, o trânsito, a poluição, o consumo, né? Essa nova realidade propiciou diversos estudos sociológicos sobre a violência, o suicídio, a miséria, a saúde mental dos indivíduos na metrópole, entre outros. Né? Com a racionalidade enraizada na vida cotidiana, as pessoas se concentraram na cidade, surgiram os primeiros fenômenos possíveis de análise e explicação, e a sociedade moderna se torna complexa. Né? Um exemplo dessa sociedade é o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Onde ele vai mostrar as consequências, né, na vida do trabalhador. O primeiro sociólogo a fazer uma análise, né, social, digamos assim, foi o Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia, onde ele faz uma abordagem funcionalista sobre a sociedade. Ou seja, a sociedade determina os indivíduos, ou seja, ela é um sistema anterior aos indivíduos que a recebem e exercem uma função dentro desse contexto. Né? Durkheim concebe a sociedade como um corpo vivo, um organismo cujas partes cada instituição e cada indivíduo cumprem papéis determinados e existem em função do todo. E a liga que une todos esses elementos seria a solidariedade, né? Durkheim recebe uma influência muito grande das ciências naturais, especificamente da biologia, né? No aspecto da teoria evolucionista, né? Uma sugestão de leitura, né, nesse caso, seria o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Né? Esse pensamento evolucionista, ele aborda a sociedade de forma semelhante à explicação relacionada à evolução dos seres vivos, isto é, como um processo linear, em constante mudança e evolução, em que se respeita a ordem dos mais simples aos mais complexos. Uma segunda abordagem sobre essa sociedade é a de Max Weber, né, um sociólogo alemão, também do século XIX, que vai se preocupar com outro aspecto da sociedade, que seria a cultura, né, seria uma característica da sociologia compreensiva, e ele está preocupado em investigar o sentido da ação humana, né? Por que as pessoas agem de diferentes formas, de diferentes maneiras, né? De forma individual e social. Então, essa é a abordagem de Max Weber, uma abordagem compreensiva, né?
Além dessa contribuição, Weber também investigou a organização racional da empresa capitalista associada a um ethos do trabalho como um fim em si mesmo. Né? Ele escreve o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, estudando como que a religião ela se relaciona com o sistema capitalista e tem muitas características em comum, né? E desse estudo ele percebe que existe um ethos, né, uma maneira de se viver, né, no sistema capitalista aliado à religião. Tá? Muito interessante, muito importante estudo de Max Weber. Na sequência, a gente também propõe, né, a abordagem análise de Karl Marx, como uma terceira abordagem muito importante também, que seria a abordagem estruturalista, onde ele se preocupa em investigar por que essa sociedade capitalista, né, ela tem essa estrutura, né, e é uma estrutura baseada na contradição, na luta de classes, né, nesse movimento dialético, e ele vai dizer que essa sociedade não tem como se manter, né? Ele acredita que essa contradição vai levar ao fim do sistema capitalista, né? Então, ele faz uma abordagem econômica, né? E vários conceitos importantes, né, desse estudo, né? E por fim, ele vai dizer que é necessário que essa estrutura tenha mudança, né, e rume para uma sociedade sem classes, que seria o comunismo, tá? Então, nessa primeira introdução, nós estudamos vários conceitos que depois a gente vai, numa outra oportunidade, abordar cada um deles de forma mais profunda. Hoje foi só realmente um pano de fundo aí, né? Uma proposição de atividade seria a análise dessa imagem, relacionando aí as condições de vida dos trabalhadores na Inglaterra no contexto da Revolução Industrial, tá? Para que possa haver, digamos assim, uma análise dessa imagem, né? Aqui estão as referências bibliográficas, tá? Eu agradeço a oportunidade, né? É um tema muito importante, é um tema assim amplo, né? Onde o professor vai poder introduzir aí as primeiras ideias, os primeiros conceitos da sociologia, né? E para que o aluno consiga compreender esse contexto histórico do surgimento da sociologia, né? Por que ela surge no século XIX? Por que foi essa primeira abordagem mais, digamos, de cunho biológico e depois a sociologia se transforma, né, em outras abordagens? A sociologia é uma ciência dinâmica e que outras abordagens vão acrescentando, né? Novas abordagens vão surgindo. Então, agradeço e muito obrigada.